Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha esta edição especial do Jornal Setorial com um debate entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Eu agradeço a sua audiência, tendo a certeza de que este evento é muito importante para o futuro do município. Você pode interagir com a gente através das redes sociais usando a hashtag Debate na TV Setorial. Este programa, inclusive, está sendo transmitido simultaneamente em nosso Facebook. Se você quiser, pode nos acompanhar por lá, é só procurar por TV Setorial, assim como também no Instagram e no YouTube, onde você também pode nos seguir. Além de tudo isso, eu ressalto aqui a nossa parceria com a RVC, que também transmite este debate simultaneamente. Neste período de pandemia, nós adaptamos o nosso estúdio para a ocasião. Todos os candidatos aguardam fora do nosso cenário e entram apenas quando forem participar efetivamente, sentando nessas cadeiras que estão aqui ao meu lado. Temos um distanciamento de mais de 2 metros entre cada local. Os microfones que eles vão utilizar serão higienizados a cada troca. Álcool em gel também está disponível para os candidatos. A gente também adaptou a produção. Esse debate está sendo exibido a você neste domingo, dia 1º de novembro, mas ele foi gravado na quarta-feira, dia 28 de outubro, no período da tarde, para viabilizar melhores condições de produção. Todas essas adaptações valem o esforço pela importância do momento. É uma oportunidade única para você ver o debate de ideias e propostas e decidir em quem você vai votar. Sem mais demora, está no ar o Jornal Setorial com o debate entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. E eu começo este debate destacando que todas as regras foram acertadas antecipadamente com os candidatos. O candidato Isael Domingues, atual prefeito da cidade e do PL, não compareceu à gravação. Alguns sorteios também já foram feitos. Neste primeiro bloco, a regra é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta única sobre o orçamento municipal para todos os candidatos responderem. Eles vão ter 1 minuto e meio para a resposta. Os demais candidatos acompanham de fora e podem escolher um momento para fazer uma réplica, sempre imediatamente após a resposta que for ser contestada. Cada réplica tem 45 segundos e gera uma tréplica ao autor da resposta que tiver sido contestada. As tréplicas têm 30 segundos. Vale ressaltar que cada candidato só pode fazer uma réplica no bloco, mas um mesmo candidato pode ter mais de uma resposta com réplica e assim, se esse for o caso, vai ter também mais participações com tréplicas. E a pergunta sobre o orçamento municipal é a seguinte. Esta pergunta eu quero destacar antes que ela foi elaborada pelo economista William Retamiro, que analisou o orçamento público de Pindamonhangaba e a quem eu agradeço pela colaboração. Pindamonhangaba projetou para 2019, o último ano com orçamento fechado, uma receita de 507 milhões e meio de reais, mas a meta não foi atingida e a receita ficou cerca de 1 milhão de reais abaixo disso, ou 0,21% menor. Para 2020, a projeção que foi feita é de cerca de 513 milhões de reais de receitas, com despesas de quase 539 milhões de reais, ou seja, com caixa negativo. Projeção que foi feita no ano passado e que tende a piorar com menos receitas por conta da pandemia de Covid-19. O mesmo cenário de despesas superiores a receitas está previsto para 2021, 2022 e também 2023, tudo constando no orçamento que foi aprovado na Câmara neste ano. Juntamos a isso o fato de uma queda de mais de 31% da previsão de transferências do Estado e da União, dinheiro que poderia ajudar o município, mas que vai estar reduzido. O que nós queremos saber é como os senhores candidatos pretendem cumprir as propostas que estão apresentando neste cenário de crise econômica e como pretendem distribuir o dinheiro dentro deste orçamento limitado. O primeiro candidato a participar é Gustavo Tótaro, do PMN. Ele tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite a todos, obrigado Bruno pela pergunta. Nosso objetivo desde o início dessa campanha, estamos martelando muito forte na redução de despesas fixas, né? Então por isso uma das primeiras propostas que a gente tem é a redução de cargos em comissão, redução de salário de secretários, né? Que é de extrema importância. Um secretário do município hoje consome 14 mil reais, um secretário adjunto que foi nomeado pelo prefeito, que tem 17 secretários adjuntos, consome mensalmente aos cofres públicos 200 mil reais. E entre outros assessores que a gente consegue pontuar dentro do nosso plano de governo. Então, o nosso objetivo é, como foi bem elaborada a pergunta pelo William aí, que o município sempre vem finalizando com dívidas, né? E esse ano não vai ser diferente. Estamos aí com quase 50 milhões de dívidas correntes já no município, então vai prejudicar nossas contas públicas. Estamos vendo aí as UPAs, né? 3 UPAs
dizem que em funcionamento, 2 com o dinheiro do Covid, esse dinheiro vai acabar e provavelmente a gente vai ter que fechar essas UPAs porque o dinheiro do Covid vai acabar e, como foi bem pontuado, o município vai terminar no vermelho. Infelizmente, o nosso prefeito municipal não está aqui para responder essa pergunta, como ele vai fazer isso, né? Como ele projetou isso. Então, é um absurdo ele projetar para 2021 uma dívida muito grande para o nosso município. Então, o que a gente tem? Redução de despesas fixas e somos os únicos que estamos propondo isso dentro desse debate. Vocês podem ver dentro do plano de governo de todos na prefeitura de Pindamonhangaba. Muito obrigado. Gostaria de saber se algum outro candidato quer fazer uma réplica a esse comentário. Não tendo, eu vou chamar o próximo participante, que é o candidato Luiz Rosas. Agradeço ao Gustavo Tótaro, que pode sair do cenário. O candidato Luiz Rosas, do PTB, vem fazer a próxima participação. Ele já está entrando no nosso cenário. Eu destaco a você, que está nos acompanhando, que entre cada uma das participações a gente higieniza os microfones. Pode se sentar, candidato, por favor. A gente higieniza os microfones para respeitar as regras de segurança sanitária em meio à pandemia. O candidato Luiz Rosas tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, quero agradecer aí a pergunta do economista. É importante destacar que, para ser gestor, precisa ter respeito ao dinheiro público. Isso nós vamos ter, nós vamos enxugar a máquina, vamos cortar gastos desnecessários e vamos dar prioridade para aquilo que realmente a cidade precisa, que é a saúde. Isso não foi feito nos últimos anos. No nosso governo, vamos enxugar a máquina e dar prioridade. É importante destacar que esses sinais aí de negatividade no orçamento é em virtude justamente de uma gestão que não tem o pé no chão. Já há muitos anos eu venho divulgando isso, que essa gestão faz previsão e que não é possível ser realizada. E o resultado é esse, que o economista deixou bem claro. Deficitário o nosso orçamento, porque se faz uma previsão de arrecadação completamente fora da realidade. Então, a gente precisa ter seriedade com o dinheiro público. Saber que o PIB, que anualmente é medido, precisa haver uma projeção real, para que a gente possa realmente ter um orçamento que seja condizente com a realidade. Nós vamos sofrer muito nos próximos anos e, para isso, nós vamos buscar mais empresas, geração de renda e emprego para aumentar a arrecadação da cidade. E nós acreditamos que é possível a prefeitura, mesmo na crise, se sair bem. Nós já tivemos vários resultados no passado e nós conseguimos fazer isso. E eu tenho certeza que nós, no governo, vamos superar esses problemas e avançar. É importante destacar que fizeram empréstimo, isso vai agravar ainda mais as contas públicas. Eu agradeço, candidato. O tempo acabou. Alguém tem alguma manifestação a essa resposta? Não? Então eu peço o próximo candidato que se posicione aqui, o candidato Rafael Goff, do PSDB, é o próximo a responder a mesma pergunta sobre o orçamento municipal de Pindamonhangaba e a projeção para os próximos anos. Todos os candidatos estão respondendo aquilo que eles pretendem fazer. Bom, boa noite. Agradeço pela oportunidade. Um verdadeiro gestor, ele tem que se preocupar com os seus recursos, se preocupar com a cidade, em como vai investir e como é que ele vai administrar o dinheiro que tem. Primeiro, a primeira atitude é fazer uma auditoria nas contas. Sabemos de contratos superfaturados, várias denúncias, inclusive no Ministério Público. Então, eu vou fazer uma auditoria em todas as contas para que a gente possa ter contratos justos para a nossa população. Além disso, uma reforma administrativa, em que a gente vai poder reduzir realmente os nossos custos fixos. Isso é respeito com o nosso dinheiro. Além disso, buscar parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, com a iniciativa privada. Nós temos que fazer parcerias públicos-privadas, trazer recursos e investimentos. Por mais que esteja reduzindo no governo do Estado e no governo federal, sempre tem recurso para investir na cidade. Aproveitar essa boa relação, esse trânsito que eu tenho, para trazer cada vez mais dinheiro para a nossa cidade, para que a gente, ajustando as contas, consiga trazer investimento e colocar Pinda no eixo do desenvolvimento. Eu quero ser o prefeito do desenvolvimento, em que a cidade vai poder crescer de verdade. O candidato já encerrou. Eu quero saber, alguém tem algum comentário que queira fazer a respeito desta resposta? Não? Então, eu agradeço ao Rafael Goff, que pode deixar o cenário, e vou chamar o próximo candidato que vai responder a pergunta, o candidato Vitor Ardito, do PP, por favor. Vou pedir que se posicione aqui em nosso cenário, para que a gente possa ter a sua resposta em relação à mesma pergunta do orçamento municipal de Pindamonhangaba para os próximos anos. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta.
Bom, com relação ao orçamento, é um problema sério, a gente sabe disso. 2 anos, né, desse orçamento do atual prefeito, vai projetar 2021 e 2022 tudo que ele fez na cidade. Lá atrás também ele aproveitou o meu orçamento. Então a gente sabe de orçamento, conhece o orçamento. Orçamento é difícil, não é fácil. Depois dessa pandemia vai faltar dinheiro. Você sabe que dinheiro público é um só. E como foi falado aqui, o Goff falou, nós temos que ir em Brasília, nós temos que ir em São Paulo, buscar dinheiro, empresários, fazer outro distrito industrial, trazer mais indústria para a cidade, criar mais emprego para a população. Então, o orçamento a gente conhece, a gente já foi 4 vezes prefeito, a gente entende o orçamento, tem que cortar os gastos, fechar as torneiras do desperdício, parar de gastar, e a gente vê aí no portal de transparência devendo aí 40 e poucos milhões de reais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o dinheiro público, porque o dinheiro público é só um. Então, nós temos que organizar, conversar, cortar os gastos públicos, e hoje os assessores estão ganhando demais. Tem que cortar, subiu demais o salário desses assessores. Então, vocês podem ter certeza que a gente conhece a cidade como ninguém, e a gente vai dar um basta nesse desperdício desses gastos que nós estamos vendo, essa pandemia que eles estão fazendo com os gastos, pintando a cidade inteira, embelezando a cidade com tinta. Isso, logicamente, não é certo, né, no final de mandato, fazer todo esse negócio que eles estão fazendo. Então, a gente pode ter certeza que nós temos condições de segurar e fazer um serviço bem feito. Eu agradeço. Algum candidato tem algum comentário para fazer em relação a essa resposta? O candidato Rafael Goff se manifestou, por favor, se posicione aqui de volta, candidato. Ele vai ter um comentário de 45 segundos em relação a essa resposta, e depois o candidato Vitor Ardito, por favor, pode sentar, candidato. Depois o candidato Vitor Ardito vai ter uma tréplica de 30 segundos, mas antes, Rafael Goff, 45 segundos. Candidato, o senhor falou sobre ajustar as contas, buscar parceria com o governo federal, com o governo do estado, e o respeito ao dinheiro público. Nós temos uma gestão atual que endividou a cidade. Pegou um empréstimo de 8 milhões de reais para construir o terminal rodoviário. Pegou um empréstimo de 10 milhões de reais para fazer o asfalto. Com toda a pandemia, com toda essa crise, continuou gastando demais com a nossa cidade. Disparou o valor com praça, com jardim, com tinta vermelha para ciclovia. Foram mais de 2.300% de aumento em gasto com tinta. Isso é desrespeito com a população. Então, como o senhor pode falar para reduzir esses custos e respeitar o dinheiro público? A gente percebeu que no orçamento do ano que vem vai ficar muito pouco dinheiro para asfalto, pouco dinheiro para o parque da cidade. Quer dizer, foi gasto tudo agora, né? O asfalto para o ano que vem não tem quase dinheiro nenhum. E o asfalto desse ano está desfarelando, está acabando. Então, a mesma coisa com relação à tinta. Você falou aí um número astronômico que ele avançou, que ele gastou. Então, a gente precisa tomar cuidado com o dinheiro público. E a mesma coisa com relação àquele trabalho que ele está fazendo ali na porta da prefeitura, né? A gente fica assustado com aquelas carretas de saúde e do 5G. Dentro do patrimônio da prefeitura, né? Acabou. Eu agradeço aos dois. Alguém tem mais algum comentário em relação ao Vitor? Não? Então, candidato, por favor. O próximo a responder é o candidato Deltônio Aires, do DC. Vou pedir que se dirija aqui ao nosso cenário para fazer a resposta. Lembrando a regra, cada candidato pode fazer comentário uma única vez. Como o candidato Rafael Goff já fez comentário a resposta do Vitor, ele não pode fazer mais. Após a resposta do professor Deltônio, a última oportunidade para que o candidato Gabriel Cruz, do PSOL, faça comentário, se assim desejar. O professor Deltônio tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, eleitores, boa noite, munícipes, aqueles que votam em Pinda e aqueles que não votam, mas faz parte, né, do número da população. Deltônio Aires, do Democracia Cristã, número 27, preocupado com a questão orçamentária da nossa cidade. Eu, como economista, veja só, a pergunta feita por um economista e a preocupação nossa, porque nós conhecemos toda a estrutura do orçamento e isso leva a uma preocupação central para 2021, 2022, no contexto do desdobramento das próprias contas públicas. Porque o orçamento ele tem seus instrumentos, que o gestor, sabendo ou não, ele tem que obedecer aos critérios mínimos, que é o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, lá já está escrito, já está determinado. Quando o prefeito ou o executivo ultrapassa o limite de gasto, porque ele tem os gastos trimestrais, ele tem uma previsão de gasto porque ele tem uma previsão também de receita. Nesse contexto, ele não atende o que foi determinado trimestralmente, porque existe uma série histórica da arrecadação, das transferências governamentais, das transferências do Estado,
e também da arrecadação que cada mês, cada bimestre, ou cada semestre, ou trimestre, a Prefeitura tem isso, tem uma série histórica. E o problema da crise, as prefeituras é o problema nacional, porque temos uma péssima gestão dos gestores, devido à sua desqualificação perante aos problemas que são aflorados. Candidato, seu tempo acabou. Eu agradeço a participação. O candidato Luiz Rosa já se manifestou para fazer, então, por favor, pode se dirigir aqui ao cenário. Ele vai fazer um comentário, resposta do Deltônio Aires. Ele vai ter 45 segundos para isso, depois gera uma tréplica para o candidato Deltônio de 30 segundos. Candidato Luiz Rosas, o senhor tem 45 segundos. Bom, quero aproveitar aqui a fala do Deltônio, interessante, economista, e dizer que no ano passado nós já apontávamos esse déficit. Nós até pedimos uma comissão processante na Câmara Municipal, que já apontava essa irresponsabilidade da administração com dinheiro público. Infelizmente, a maioria da Câmara entendeu que não deveria ser investigado o prefeito, e nós fomos para o Ministério Público. Então, isso já assinalava, lá atrás, dava sinais de que a má gestão imperava na cidade, o desrespeito com o dinheiro público. Está lá no Ministério Público e, com certeza, nos próximos meses, virará uma ação civil pública, porque nós temos que ter gestores, né? O prefeito tem que ter responsabilidade com o dinheiro. Na hora de aumentar o imposto, não teve preocupação com o povo, agora gasta de forma absurda, sem respeitar. Seu tempo acabou, candidato. Tréplica do Deltônio, 30 segundos. Essa preocupação, inclusive, no contexto do orçamento, porque o orçamento ele é feito por várias fases, são várias, bimestral, trimestral, quadrimestral, e quando o prefeito extrapola os limites, porque ele não obedeceu os critérios determinados, aprovados pela Câmara. Isso é ruim, que leva para os próximos anos, para os próximos gestores, uma dificuldade enorme na condução de realizar o que o povo escolheu. Então, a teoria da escolha pública fica difícil para ser executada. Os programas de saúde, educação... Candidato, seu tempo acabou, eu agradeço a participação. Candidato Luiz Rosas pode sair, mas alguém quer falar sobre a resposta do Deltônio? Não? Então, candidato, eu agradeço a participação também. O senhor pode sair. O candidato Gabriel Cruz, do PSOL, vai encerrar a série de respostas deste bloco. Lembrando que agora o candidato Gabriel Cruz não vai poder comentar, mas os demais candidatos, se quiserem fazer um comentário, terão essa última oportunidade nesta resposta, porque isso vale para este bloco. Então, o candidato Gabriel Cruz, do PSOL, tem 1 minuto e meio para fazer a resposta. Bom, boa noite, classe trabalhadora. Boa noite a todos que estão trabalhando nesse debate. Eu acho bastante engraçado eu chegar aqui depois de alguns candidatos que foram gestão, falar com relação à redução de cargos comissionados, quando anos atrás, quando eles eram gestão, não reduziram. Tem candidato aqui que era cargo comissionado e agora está falando sobre redução de cargo comissionado. A gente tem que estar ligeiro com isso. Agora, com relação à renda, eu não ouço ninguém falando com relação ao aumento de renda. Pindamonhangaba tem uma problemática de administração da arrecadação, de administração dos contratos, de contratos que estão praticamente ilegais na cidade, e não existe auditoria com relação a esses contratos. Então, a gente vai começar fazendo uma auditoria completa em todos os contratos de Pindamonhangaba. A gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento e aumento da renda no município, para que a gente possa conseguir voltar a contratar, para que as pessoas contratadas possam voltar a investir na cidade, para que o dinheiro que a gente tem na cidade a gente possa investir nos nossos pequenos produtores, na nossa agricultura familiar, para que eles possam contratar, as pessoas contratadas invistam no nosso comércio, o nosso comércio volta a aquecer, volta a contratar, a gente consegue ter um aumento da nossa arrecadação, sem precisar aumentar o ISS nas costas dos trabalhadores dos comércios, como acontece na atual gestão. Então, a gente precisa ter mais criatividade para que a gente possa tratar desse cargo tratar desse assunto dentro da cidade de Pindamonhangaba com responsabilidade, com criatividade. Eu agradeço a participação. Agora, eu já vi que já se posiciona ali o Gustavo Tótaro, o candidato Gustavo Tótaro, do PMN, vai fazer um comentário em relação à resposta do Gabriel Cruz, tem 45 segundos. Gabriel, você relatou que candidatos foram cargo comissionado. A carapuça serviu em mim, porque eu fui cargo comissionado, né? Você, em momento nenhum, durante todos os anos que a gente foi comissionado, não se manifestou em lugar nenhum sobre contra cargo comissionado, e na sua proposta de governo não há nada contra a redução de cargos comissionados. Então, eu sou o único candidato que fui e propõe a redução de cargos comissionados, redução do salário do prefeito, redução do salário de secretários. Então, isso determina a coragem para a pessoa que entende o orçamento da cidade e a necessidade da cidade.
Então, eu acho que, se você tivesse uma postura colaborativa com a cidade, deveria, pelo menos, colocar na sua proposta de governo a redução de cargos comissionados, já que você mencionou que a gente fazia parte e deveria se manifestar na época. Então, eu sou o único que manifesta a favor contra os cargos atuais. Agradeço. Agora, o candidato Gabriel Cruz, do PSOL, tem 30 segundos para a tréplica. As pessoas fazem comentários e esquecem que tem tréplica. O candidato não leu o nosso plano de governo, o nosso plano de governo tem, é só ler a nossa parte com relação à economia. E quando começou a pandemia, o pessoal lançou um documento e enviou para a prefeitura com relação à redução de pelo menos 50% de todos os salários de cargos eletivos e cargos de indicação. É só vocês procurar e pesquisar um pouquinho e conhecer o trabalho de quem você vai falar, para que você tenha, de fato, propriedade com relação a esse assunto e não fale em coisas que você desconhece. Seu tempo acabou, candidato. Eu agradeço ao Gustavo Tótaro. Alguém tem mais algum comentário em relação ao Gabriel Cruz? É a última oportunidade do Deltônio Aires e também do Vitor Ardito. Não tendo, a gente destaca que esse foi apenas o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Enquanto isso, você pode interagir com a gente nas redes sociais, procurando por TV Setorial, ou então postando com a hashtag Debate na TV Setorial. A gente volta já.